Tá? Eu já estou vendo, aliás, olha só, já estou vendo como é que vai ser o título desse episódio. O título vai ser Papo Escoteiro. Augusto Willer, entrevista Augusto Willer. Sempre alerta, pessoal. Eu sou Augusto César Willer, eu sou escotista do GEJA, da Alcatel do Cerrado, e hoje eu venho aqui entrevistar o chefe Augusto Willer, que não sou eu, mas é o meu pai, e que é um dos cofundadores do nosso grupo escoteiro. Né? E é uma grande honra para a gente conversar com o chefe Willer, que durante muitos e muitos anos foi chefe da tropa escoteira, depois ele foi diretor-presidente do nosso grupo, na época a gente chamava até de chefe do grupo escoteiro, né? Era outra denominação, já era de outros momentos. Chefe, conta um pouquinho para a gente como é que foi seu início no escotismo novamente aqui no Distrito Federal? Eu acho que você já foi escoteiro quando era jovem também, não é? Conta um pouquinho isso para a gente, chefe. Olá, sempre alerta. O nosso início do escotismo, ele se deu lá pelo ano de 1961, quando nós fizemos a nossa promessa escoteira, ainda como jovem, e não durou muito tempo, durou apenas 2 anos, quando o meu grupo escoteiro, que era o grupo escoteiro Vicente Palotti, lá de Porto Alegre, fechou por falta de adultos voluntários. E aquilo me marcou muito. E muitos anos depois, você, então com 10 anos de idade, né, me propôs que nós entrássemos no escotismo, já que você tinha tomado conhecimento de que o grupo escoteiro José de Anchieta poderia fazer esse papel de nós retornarmos ao movimento escoteiro. E assim foi em 1985, quando você fez a sua primeira promessa escoteira e eu fiz a minha renovação de promessa. E a partir dali, já são 35 anos, né, de serviços voluntários ao grupo escoteiro, e que nós temos muito orgulho e muita gratidão, porque foi o grande responsável por boa parte da educação dos meus 4 filhos, e que hoje nós temos um orgulho muito grande de termos 2 netos escoteiros e um neto lobinho, e com uma candidata forte aí para 2021, né? A Lobinha, que vai completar esse ciclo aí. Então, a nossa história do Grupo Escoteiro é bastante longa. Nós começamos lá na antiga FUNCEP, que fica no final da Asa Sul, ali no setor policial sul, e o chefe do grupo era o Aldu Hilgenberg, e que nos recebeu muito bem, e o chefe da tropa escoteira era o seu filho, Alexandre Hilgenberg. E nós trabalhamos juntos durante algum tempo, por motivos até de estudos. O Alexandre teve que sair do grupo, e então eu assumi a chefia da tropa escoteira durante alguns anos. Foi um período muito interessante, porque na época as tropas eram separadas. A tropa escoteira masculina e a tropa escoteira feminina, onde a chefe Jane era a chefe da tropa feminina. E nós fizemos muitas atividades conjuntas,
E a partir dali, então, nós começamos a trabalhar muito a parte de coeducação, que já tinha sido iniciada pelo ramo Lobinho, e que aos poucos o Geja inseriu esse novo conceito e que foi muito interessante. Ao longo dos anos, nós tivemos oportunidade de trabalharmos na tropa escoteira, na tropa sênior, como mestre pioneiro, depois na diretoria do grupo escoteiro, até chegarmos à presidência do grupo, onde exercemos por alguns anos. E nós estamos muito felizes por estarmos, então, ainda fazendo parte desse grupo escoteiro, que faz parte da minha vida e que eu tenho, como já disse, muita gratidão pelo que ele fez pela minha família. E é importante a gente salientar uns pontos. Eu lembro que quando eu era jovem, membro juvenil, né, bem novinho mesmo, uma das coisas que me fascinava era o subcampo da chefia, né? Então existia todo acampamento de grupo, os grandes acampamentos que a gente tinha sempre assim o subcampo da tropa escoteira masculina, subcampo da tropa escoteira feminina, que eram separados, né, quase por um cânion, né, porque tinha que ter uma separação monstruosa, né? E no meio desses subcampos, né, ficava justamente o subcampo da chefia, né? É este subcampo que nós ouvíamos altos papos, risadas e outras coisas até altas horas. Conta pra gente, chefe, alguma das tuas lembranças de acampamento, o que mais te marcou, né? O que mais foi divertido, o que mais foi importante aí nessa relação que você teve com a chefia e que certamente formou grandes amigos aí ao longo dos anos. Nós teríamos muitas histórias para contar. Uma das histórias seria, que ficou muito marcada naquela época, eram os jogos noturnos entre as tropas masculina e feminina. E normalmente eram as meninas que ganhavam o jogo. Então, chegamos a cogitar de não fazermos mais jogos noturnos com competição, né? Seriam jogos de integração. Mas, bom, são muitos momentos que nós tivemos e que me deixam gratas lembranças, né? No tempo em que Brasília ainda tinha locais próximos que nós poderíamos acampar. Hoje já mudou bastante, já tem uma dificuldade, mas chegamos a acampar, inclusive, algumas vezes no parque da cidade, né? Que hoje a nossa estadia no parque já tem mais de 30 anos. E, inclusive, nós agora, né, recentemente, né, com a atuação da nossa diretoria, conseguimos renovar, inclusive, a nossa concessão, né, de uso da sede por mais 20 anos. Né? Isso foi uma alegria tremenda e o seu nome e o nome da chefe Zélia foram constantemente lembrados, né, de todo o esforço que vocês fizeram na época. E, falando desse ponto, conta para a gente um pouquinho como é que foi essa nossa ida para o Parque da Cidade, né? Porque nós tínhamos uma sede lá na antiga FUNCEF, né? E de um dia para a noite, eu lembro nos meus recordatórios aqui que a gente perdeu a sede de um dia para a noite. E aí, como é que foi a nossa ida para o Parque da Cidade, chefe Filha? Conta isso para a gente. Nós estávamos na FUNCEP numa situação bastante confortável, já que nós tínhamos uma parte do ginásio de esportes à nossa disposição. E nós tínhamos praticamente toda a área da FUNCEP à nossa disposição, quadra de esportes. Era um local excelente para a prática do escotismo. Mas, em determinado momento, trocou a diretoria da antiga FUNCEP, hoje ENAP,
e que é um centro de treinamento de funcionários públicos, e nos solicitou que nós deveríamos abandonar o local onde era a nossa sede. E nos deu algum tempo para buscarmos um local. E ficamos, então, buscando esse local, mas o nosso sonho mesmo era o Parque da Cidade. Um local excelente para a prática de escotismo. Fizemos os primeiros contatos com a diretoria e com o diretor do Parque da Cidade, e ele viu com extrema simpatia a presença do escotismo lá no parque. E nos cedeu uma parte do prédio onde hoje funciona a escola de meninos de rua. Não sei se ainda se é esse o nome, mas ela... Era bem no início do parque, né? Bem na entrada ali. Exatamente. É ali próximo do complexo da Polícia Civil ali. E foi uma época muito boa para o Geja, porque nós ficamos aproximadamente 6 anos ali naquele local, até que assumiu o governo do Distrito Federal o Cristóvão Buarque. E por questões administrativas nos solicitou que nós cedêssemos aquele local onde abrigava a sede do grupo, juntamente com a sede dos paraquedistas. E então nós fomos ocupar uma sala lá na administração do parque. E lá ficamos aproximadamente uns 2 anos. E ali nós ficamos perambulando em alguns locais do parque, até que um certo dia a chefe Zélia, que ainda fazia suas caminhadas ali no parque, ela me trouxe uma notícia de que havia um local abandonado e que poderia ser a sede do Grupo Escoteiro. E nós imediatamente nos dirigimos para lá. Era um local totalmente abandonado. Tinha uma parte que eram os sanitários e vestiário, e o restante era totalmente aberto, eram só colunas e era um local aberto. E nós imediatamente começamos as gestões lá junto ao Parque da Cidade para que pudéssemos ocupar aquele local. O diretor do parque na época, inclusive, ele ficou muito satisfeito com o nosso pleito, porque ali era um local de consumo de drogas e que dava problemas de segurança para os frequentadores do parque. Havia muitas reclamações. Então, nós nos propomos de certa forma, fazer até a manutenção daquele local e construirmos a sede. E, ao assumirmos esse compromisso, nós tivemos que reunir os pais, né, para colocar, então, esse projeto que foi feito pelo Urakami, que era um dos pais do Grupo Escoteiro, e esse projeto, então, foi executado. As pessoas importantes na época que fizeram o trabalho de fiscalização da obra foi a chefe Neila, o saudoso chefe Vitor, e que nos deixava muito, muito tranquilos com relação ao andamento dos trabalhos. E, inclusive, a Neila conseguiu algumas doações lá do Ministério de Relações Exteriores, e assim nós fizemos, então, uma sede provisória. E, a partir dali, nós tínhamos a concessão verbal,
nem era uma concessão provisória publicada em algum órgão de imprensa oficial. Porque eles alegavam que não tinha como fazer uma licitação para ceder o prédio público, e então nós fomos ficando, e cada direção do parque que assumia, nós fazíamos os contatos, mostrávamos lá o que era o escotismo, e nós ficamos muito felizes, então, com a sessão, embora provisória, de 20 anos, mas que já nos deixa bem mais tranquilos em relação à prática do escotismo no parque da cidade. Não, e é interessante notar que as próximas gerações de chefia que vieram foram aperfeiçoando e melhorando cada vez mais a nossa sede, e ela se tornou uma referência dentro do parque da cidade, né? Nós nos tornamos os escoteiros do parque da cidade, né? E isso é uma coisa que para nós é muito importante, que nos deixa muito orgulhoso. Chefe, você foi parte da União dos Escoteiros do Brasil no sentido stricto sensu, ou seja, no sentido de colaborar diretamente dentro da União dos Escoteiros do Brasil, DF, principalmente. Nos conta um pouquinho da história, como é que foi a tua trajetória dentro da UEB? Nós participamos de algumas diretorias regionais, inclusive como vice-presidente regional, e depois, até para não abandonar o GEJA, nós deixamos, então, os trabalhos lá na região, mas sempre ficamos ligados às pessoas que até hoje exercem funções lá na direção, são muito amigos nossos, são irmãos escoteiros, e que nós tivemos, inclusive, 2 diretores-presidentes, né, da União dos Escoteiros do Brasil Nacional, que foi o chefe Rubem e o chefe Alessandro. Então, muito me orgulha que o Distrito Federal, embora não seja uma região maior do que São Paulo, do que Rio de Janeiro, do que Paraná, Rio Grande do Norte, nós devemos estar aí em 6º ou 7º lugar em termos de efetivo, mas a nossa participação nacional sempre foi muito significativa. Inclusive, nessa parte de treinamento de adultos, os nossos cursos sempre foram referência nacional. Nossa, excelente. E hoje em dia, você está afastado da chefia propriamente dita, mas continua vinculado ao movimento escoteiro, primeiro porque seus filhos estão todos no movimento escoteiro, né? Praticamente os dois, tem 2 filhos no movimento escoteiro, daqui a pouco tem mais filhas no movimento escoteiro, se Deus quiser. Seus netos estão no movimento escoteiro. E você está no Clube da Flor de Lis. Conta pra gente um pouquinho dessa iniciativa, chefe. O Clube da Flor de Lis é uma associação que faz parte do Grupo Escoteiro e que congrega, então, os antigos membros do Grupo Escoteiro José de Anchieta e de outros grupos escoteiros que queiram se associar. E ela tem por finalidade, primeiro, manter aquela amizade que nasceu dentro do Grupo Escoteiro, e segundo, nós temos participado aí das festas juninas, participado com palestra para paz, e tudo que a diretoria vê a possibilidade da participação de algum membro do Clube da Flor de Lis, nós estamos sempre à frente aí. Mas é um movimento importante, porque nós temos um vínculo com o grupo que nós devemos tanto. Chefe Bruno, por favor, quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Chefe Willer, é uma alegria assim, incomensurável estar ouvindo essas histórias aí, vendo a trajetória do GEJA e sua em particular. Dá um orgulho danado conhecer uma pessoa como você. Eu te conheci quando eu fui membro juvenil, eu era jovem, eu tinha lá meus 11 anos e você já estava lá no GEJA.
Mas, Bruno, eu tenho muito orgulho de vê-lo como diretor-presidente do grupo e num momento bastante feliz, em que você conseguiu a sessão provisória da sede por mais 20 anos, e o que é mais importante, você pode tornar ostensiva a presença do grupo escoteiro no Parque da Cidade. Antes nós tínhamos que ficar meio que escondidos, porque existiam várias associações que queriam tomar a nossa sede. Então hoje você pode colocar placas indicativas de Grupo Escoteiro José de Anchieta, Estacionamento 3, e eu tenho certeza absoluta que muito em breve nós teremos não um, mas vários grupos escoteiros funcionando no Parque da Cidade, que é o grande sonho nosso. Se a gente conseguir chegar a esse ponto e se o Geja conseguir contribuir para isso, né, de alguma forma. Agora, você está errado numa coisa, chefão. Essa sessão não foi coisa minha, é coisa nossa, da nossa história. Sozinho, se dependesse só de uma pessoa, de uma gestão, isso não teria acontecido. Começou com você. Começou lá atrás, com o chefe Jair, né? Então, é a história do Geja que viabilizou essa nossa presença. A história do grupo é muito bonita, é uma história de um grupo que percorreu inúmeras sedes, né, que nunca desistiu da prática do escotismo. Isso é que é fundamental, né? Então, todas as pessoas que fizeram parte do grupo e que fazem parte do grupo sempre acrescentam alguma coisa, né? Sempre colocam algum tijolinho para que esse grupo esteja sempre crescendo, e eu tenho certeza que vai continuar assim, porque é um grupo forte e é um grupo que eu acredito que o seu efetivo seja um dos maiores do Brasil atualmente. É assim, volta e meia a Nacional entra em contato por causa disso, né? Olha, vocês estão com um dos maiores grupos do Brasil, como é que vocês estão fazendo isso ou aquilo, né? Então a gente realmente fica muito feliz de ser uma referência nesse sentido, em termos de captação de jovens e renovação, né? Porque mais importante do que captar é conseguir manter as pessoas com a gente. Isso quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Porque senão as pessoas se afastariam e iam embora, né? Então, e como eu falei no início do meu depoimento, uma das coisas que ficou na minha memória, lá no tempo do meu grupo escoteiro juvenil, foi exatamente por ele ter fechado as portas por falta de adultos voluntários. Então, nós sempre trabalhamos durante toda essa trajetória a inclusão de adultos voluntários. Esse trabalho é fundamental para a manutenção e para o fortalecimento do grupo. E estão aí. A prova disso é que hoje o Geja é forte porque ele tem muitos adultos voluntários trabalhando. Você tem alguma história bacana aí da sua época de escoteiro, seja como jovem, seja como adulto, que você queira compartilhar? Alguma coisa que para você represente o que significa o escotismo? O escotismo é realmente uma parte importante da minha vida, né? Só de Grupo Escoteiro José de Anchieta foram mais de 35 anos, né? Então, o fato de ele ter participado da minha educação juvenil, de ter participado da educação dos meus filhos, dos meus 4 filhos, e estar participando da educação dos meus netos, só isso já é suficiente para que a gente mostre o que é o escotismo e o que ele pode fazer pela família brasileira, né? Nós estamos muito necessitados hoje desses conceitos que nós trabalhamos no escotismo, esses conceitos de ética, né? Esses conceitos de compromisso, né? Que é fundamental para a formação do cidadão brasileiro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por essa oportunidade de falar para o Grupo Escoteiro,
né, de dizer como foram importantes todos esses adultos que passaram pelo grupo, que hoje formam o conjunto de diretoria e escotistas, que o grupo escoteiro ele seja sempre perene, para que a nossa família esteja sempre abrigada sobre essa doutrina que o Baden-Powell nos brindou há mais de 100 anos atrás. Sim, alguma última mensagem, chefe Willer? Algum recado aí para os nossos jovens? O recado é sempre o mesmo, né? Que perseverem, que o caminho é este, né? Que o escotismo é uma ferramenta, é um instrumento de educação que é sempre atual, embora ele tenha surgido no início do século passado, mas os seus conceitos todos são atuais. E acreditem nesse movimento. E nós precisamos desses líderes que vão governar o nosso país, vão governar o nosso Distrito Federal com esses conceitos, com esses valores que nós passamos no movimento, e que eles sempre levem à frente isto para a sua família, que é o mais importante. Pessoal, esse foi o nosso Papo Escoteiro de hoje, e espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam, dê o seu like, né? Nos passem sugestões, são sempre muito bem-vindas, e até a próxima, né? Até a próxima, em breve estaremos juntos aí. Obrigado, chefe Willer, mais uma vez, orgulho de ter sido seu jovem escoteiro, e muito mais orgulho de ser seu filho, né? E seu discípulo de vida, né? Não só como escoteiro, como escotista, mas como homem. Eu te agradeço sempre e eternamente, né? Meu grande amor por você e pela minha mãe, né? Um beijão para você. Chefe Bruno, obrigado pela oportunidade. Sempre alerta para servir.